Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos fazer um react deste vídeo aqui, ó. 13 coisas que eu parei de fazer depois de estudar neurociência, da Clara Moura, do canal Desfrutando a Vida. Bora dar um play aqui e ver qual que é a ideia dela? Pera aí, Problema são aqueles... começar do comecinho? Existe uma Bora lá. coisa que ninguém te conta sobre o seu cérebro. É que ele não quebra de uma vez. Ele não grita, ele não avisa. Ele vai se adaptando silenciosamente. E quando você percebe, tá ali você, ansioso, cansado, preocupado. Os problemas são sempre cumulativos, né? Mas isso na maioria dos sistemas, né? É que tem dois... Praticamente todo o sistema do nosso corpo tem a fadiga que é de longo prazo e tem a, por exemplo, vamos supor, você caiu, quebrou tua perna. Ali é uma fratura instantânea, na hora, aguda, mas tem a de longo prazo, que essa é muito pior, que acontece também no seu músculo e todos os sistemas do seu corpo praticamente. Você pode quebrar de uma vez, que nem, se você levar uma bolada no teu cérebro desliga. Mas também essa de longo prazo, mais sistêmica, mais demorada, é mais complicada. Um Doritos. Procrastinando e vivendo no automático, né? Achando que o problema é você. Mas eu te garanto, tá? Não é. O grande problema são aqueles comportamentos que eles se tornaram normais, aceitos e até mesmo incentivados. E que, biologicamente falando, sabotam do nosso cérebro todos os dias. E depois de estudar por muito tempo neurociência, eu percebi algo desconfortável pra mim. Que muitos daqueles hábitos, comportamentos, coisas que eu... Não falando, provavelmente não é o canal dela, mas esse assunto de neurociência me deixa muito com o pé atrás hoje em dia. Não sei, provavelmente não é o caso dela. Mas quando a pessoa fala que estuda neurociência, ela estudou o quê? Sabe, é uma coisa muito geral. Tipo... E muita gente vai estudar neurociência, cara... Pega livro muito bobo, tipo, não vem nenhum, sei lá, não vem nenhum, o poder do hábito, neurociência. Não é neurociência, tá? É muito básico. Estudar de fato é algo muito mais aprofundado. Que eu achava que era. Não sei, não tô falando que é o caso dela, tá? Se ela vê o vídeo ou alguém, não sei se é o caso dela, provavelmente não, tá? Não quero inferir isso sobre alguém que eu não conheço. Normal, simplesmente não eram saudáveis pra mim. E hoje eu quero compartilhar com você 13 coisas que eu deixei de fazer. Não por moda, não por produtividade tóxica, mas porque eu entendi como o meu cérebro realmente funciona. Então agora chega de enrolação e vamos começar com a primeira coisa que eu deixei de fazer, que é: eu parei de viver num ruído constante. Eu tô falando sobre viver com algum estímulo ligado o tempo todo. Antes, eu sempre usava algum vídeo, algum podcast, alguma música. Isso é cara, e isso pega até a geração mais antiga, tá? Você vai na casa da tua avó e ela deixa a TV ligada pra fazer companhia pra ela, isso faz mal, tá? Algum ruído, até porque o silêncio ele me dava um certo desconforto. E hoje eu sei por quê. O meu cérebro, assim como o seu cérebro, eles precisam de silêncio para organizar pensamentos, para consolidar memórias e para criar clareza. Sem silêncio, gente, o nosso córtex pré-frontal ele vive em sobrecarga. Você até consome informação, mas... Por isso que a gente vive numa fadiga constante, uma fadiga mental, sabe? Muito cansaço. Porque a gente não tem descanso pro cérebro, cara. Às vezes você tem que parar e não fazer nada. Você não integra essa informação na sua vida. Você até aprende, de certa forma, mas você não transforma. É importante a gente pensar que quando tudo é estímulo, nada vira de fato sabedoria. É também aquela situação, né, da pessoa se gabar por ter lido 30 livros no ano. Tá, mas o que você implementou a partir desses 30 livros? O que esses 30 livros... Eu ia fazer uma piada aqui, mas é pesada, tá? Eu ia falar que a pessoa leu um livro de Segunda Guerra. Que ela implementou na vida dela. É perigoso. Livros mudaram na sua vida. Às vezes a gente busca um certo status por falar que leu tantos livros, assistiu tantos filmes, enfim. Mas a grande pergunta é o que de fato isso mudou na sua vida. Não é a quantidade. E para que o nosso cérebro ele alinhe todas essas informações que nós recebemos cotidianamente, a gente precisa de silêncio. E a segunda coisa que eu parei de fazer foi acreditar que ser multitarefa é igual a ser uma pessoa eficiente. Com outras palavras... Tinha bastante esse mito no passado, né, cara? De que multitasking é bom. Hoje em dia o pessoal tá vendo que não é bom, né? Mas tinha bastante isso, né? Lá por 2015, olha, eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo.
Mulher faz multitasking melhor, tinha todo esse mito aí. Palavras, eu posso dizer que eu parei de romantizar ser multitarefa, porque eu sempre fui uma pessoa com uma certa tendência a ser multitarefa. Eu sempre me vi fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Só que tudo mudou quando eu entendi que o nosso cérebro, ele Quando você faz coisa muito multitarefa, por exemplo, fazendo as coisas ao mesmo tempo, você faz as duas ruim, as duas mal. não foca profundamente em duas coisas ao mesmo tempo. Ele, na realidade, só troca rapidamente de foco. E essa troca custa energia. Custa muita energia. E talvez por isso que você termine o seu dia exausto, mesmo naqueles dias que você não fez nada realmente de importante. Essa troca de foco realmente gasta energia, isso é verdade. Por exemplo, você está estudando, fica indo toda hora pro celular, toda hora pro celular. Você pode até estar entendendo o que você está estudando, mas, cara, isso vai cansando muito o seu cérebro, muito o cérebro. E é algo que realmente Hoje cansa, eu assim. olho sobre esse contexto de ser multitarefa e eu percebo que multitarefa não é produtividade. Multitarefa, na realidade, isso é duro de dizer, mas pra mim é uma dispersão mascarada. Então agora você pode estar se perguntando, né? Ok, Clara, você parou de ser multitarefa, mas como você fez isso? Bom, eu substituí ser multitarefa por trabalhar em blocos. Uma coisa por vez. Eu separo algum tempo Usar o método Pomodoro é legal. de trabalho para criatividade, execução e inspiração. Isso me ajuda muito, porque eu faço uma coisa por vez. Se eu tô aqui sentada falando com você, pode ter a certeza absoluta que eu tô 100% aqui com você. E se ainda você não tá acreditando que trabalhar em blocos é uma boa Gravar vídeo fazendo outra coisa é difícil, cara. É difícil. Às vezes eu abro aqui pra ver se tá gravando certinho, mas não dá, né, cara? pedida, testa aí, porque isso não me fez produzir menos, você acredita? Trabalhar em blocos me fez produzir melhor. E a terceira coisa que eu parei de fazer foi começar o meu dia já com dopamina barata. Para quem não sabe muito bem o que é a dopamina barata, eu tenho alguns vídeos aqui do canal que eu vou deixar no card para vocês, que eu falo mais a respeito de dopamina, tá? Provavelmente ali você ficar scrollando Reels esse tipo de dopamina barata. Cara, rede social, no final, eu chego cada vez mais à conclusão que é um negócio que, cara, não tem por que usar. Eu trabalho aqui, né? Trabalho. Tá, eu tenho o curso aqui que você pode comprar na descrição, que você vai aprender gramática de uma maneira gratuita, vai aprender a se entreter com os livros, porque você só consegue absorver uma leitura e ter prazer dela se você entende o que você está lendo. E você aprende tudo isso no curso. Mas, cara, se você não trabalha, até quem produz conteúdo de qualidade não compensa tanto você acompanhar, tá? Felizmente. Tá? Então assista esses vídeos e depois você volta para isso. Mas basicamente eu parei de acordar Não vou poder assistir, moça. Desculpa. e já entregar o meu cérebro pro meu celular. E por que eu tô falando isso? Porque tudo o que nós fazemos na primeira Cara, é muito legal você comprar um cronômetro, um relógio, sabe? hora do nosso dia meio que programa o nosso sistema de recompensa. Ou seja, se você começa com uma dopamina fácil, uma dopamina barata, o seu cérebro ele vai passar o dia todo rejeitando qualquer esforço. E não é Ultimamente no meu serviço eu tô tendo que acordar 5 horas pra ir trabalhar. Então, tá difícil, tá difícil. preguiça, tá? Não é porque o seu cérebro é preguiçoso, não. É porque é neurobiologia. Então hoje, a primeira dopamina, até porque a dopamina ela não é o nosso vilão, tá? A gente só precisa escolher a dopamina certa. Então se hoje você puder escolher como O Wesley falava bastante disso de dopamina, sabe? E hoje em dia ele usa menos esse termo, sabe? Esse termo foi muito vilanizado. decide começar o dia de amanhã, eu sugiro que você faça essa experiência, sabe? Escolha a dopamina que vem do movimento, da hidratação, da organização e não a dopamina de likes. E a quarta coisa que eu parei de fazer foi parar de negociar com o meu corpo. Em outras palavras, eu parei de tratar o sono, a água, a alimentação e o movimento como coisas opcionais. Pensa aqui comigo, o nosso cérebro, ele é um órgão físico, certo? Sem combustível, ele não Não só físico, né? Não só físico, mas
Cérebro se é, tá? Forma. Isso é até um pouco preocupante, né? Que a gente sempre pensa que cansaço é uma forma de falta de vontade. Só que na realidade, por muitas vezes, é o seu sistema nervoso que tá tentando dizer que ele tá sobrecarregado. E quando a gente cuida do nosso corpo, daqueles pilares que eu falei, água, sono, alimentação e exercício físico, o foco melhora. E a quinta coisa é que eu parei de reviver o passado como se ele fosse presente. E é claro que eu tô no processo. Todo dia é um desafio não viver no passado e sim no presente. Só que a grande questão aqui, onde deu a virada de chave, foi que eu entendi que o nosso cérebro, ele não consegue distinguir um perigo real de um perigo imaginário. E quando a gente revive o nosso passado, Olha só que incrível, agora eu cortei o ruído. Caraca, deve ter ficado muito melhor o áudio. o nosso corpo ele vai reagindo como se aquilo que nós estamos relembrando estivesse acontecendo no agora. E isso te mantém preso. E a minha Nosso cérebro tem muita dificuldade de diferenciar o que é real do que é imaginação. Porque, de certa forma, o que é imaginação é real, sabe? Aí teria que entrar em Aristóteles, ele loucuragem, mas, de certa forma, o que é a sua imaginação, ela existe. sugestão para você é que você fique atento a essas revisitações para o passado. Esse sentimento que você continua cultuando ele, sabe? E aí você pode até estar se perguntando, mas Clara, como que eu faço para não pensar naquilo que eu não quero pensar? Porque quando eu falo para você, não pense num elefante rosa, eu já fiz isso aqui no canal, é claro que você vai pensar num elefante rosa. A questão é, quando você percebe que tá revisitando o passado, tá revisitando emoções, sentimentos ruins, você para e começa a pensar em coisas boas. Pode ser no seu projeto, pode ser numa confraternização com a sua família, com seus amigos que você vai planejar para o fim de semana. É colocar um pensamento bom no lugar desse ruim. É meio que a gente observar o pensamento do lado de fora, sabe? E escolher pensar em algo que vai fazer bem para você. E eu me empolgo tanto falando com vocês que eu já meio que falei a sexta coisa que eu parei de fazer, que é lutar contra os meus pensamentos. E eu tenho que ressaltar, depois que eu entendi isso aqui, a minha relação com a ansiedade mudou muito. Primeiro, é importante a gente entender que o nosso cérebro, ele não cria pensamentos para nos sabotar. Ele, por muitas vezes, cria pensamentos para nos proteger. O grande problema aqui é você, presta atenção aqui que isso é importante, é quando você começa a acreditar que todos os seus pensamentos são verdades absolutas. Os nossos pensamentos, na realidade, são eventos mentais. Eles surgem e eles passam. Mas quando você luta contra eles, você dá força para eles. Lembra do elefante rosa? Quando você pensa muito naquilo que você não quer pensar. Cara, quando você tiver com pensamentos ruins, vai de fato, sai de casa, cara. Vai andar na rua. Ah, tá chovendo. Pô, e daí, cara? Chuva não dá gripe. Tá? Vai fazer alguma coisa, cara. Essa é a melhor dica que você pode dar. Porque é uma forma de você distrair, sabe? O teu cérebro viajar, pensar em outras coisas. Ver pessoa na rua, cumprimenta as pessoas na rua, cara. Pô, isso faz bem demais. A gente perdeu isso. Perdemos isso, infelizmente. Você só vai ficar pensando naquilo. E eu já dei uma sugestão anteriormente, né? Pra gente substituir um pensamento ruim por outro bom, certo? E aqui eu vou te dar outra sugestão, que é você nomear o seu pensamento. É você avaliar mesmo. Sai da minha cabeça, Lucas. Sai, Jonathan, Pedro. Sai da minha cabeça. Você dá 2 passos para trás e vê de uma certa distância. Esse é um pensamento de medo. Esse é um pensamento de controle. Esse é um pensamento É interessante você conseguir fazer essa abstração de você sair do que você tá ali. É muito interessante. de comparação. Quando a gente observa de longe, a gente não se deixa fundir. A gente não acha que nós somos os nossos pensamentos. É aquilo, sabe, quando você vai pedir dica pra um amigo? É muito mais fácil ele tomar uma decisão mais sábia do que você, porque ele não tá na situação. Mesma coisa que o teu pensamento. Você consegue entender? Mais uma vez, quando você dá 2 passos para trás, você não se funde com os seus pensamentos. Você consegue ver eles com muito mais clareza. E a 7ª coisa, eu parei de consumir conteúdo assim como quem come com fome. Sabe aquilo de consumir um conteúdo por reflexo? Hoje eu consigo finalmente dizer que eu consumo conteúdo por intenção. E esse é o meu grande desejo para você. O nosso cérebro, ele é incrível, mas ele não foi feito para processar 1 milhão de informações. Cara, a melhor coisa que tu faz, para de acompanhar política. Ainda mais esse ano, 2026. Sai da política, cara. Ah, mas eu vou votar em quem? Cara, não muda nada, cara. Não muda nada. Você tentar convencer teu vizinho, não muda nada. Você arrumar briga com a tua família, não muda nada, cara. Entenda o que eu tô falando. Cara,
Olha pra mim. Olha pra mim. Pera aí. Olha pra mim, tá me vendo? Cara, não muda nada. Sai desse meio. Sai, não compensa pra você. Vamos lá, vamos supor, pô, acompanhei política o ano todo, quem ganhou, quem eu não queria. Pô, você perdeu tempo, cara. Vamos lá, acompanhei política um monte, ganhou quem eu queria. Ia ganhar do mesmo jeito você acompanhando ou não. Você não é uma peça-chave nisso, cara. Você não é ninguém. Vá viver tua vida, para de viver a vida dos outros, para de viver a vida de político. Defender político na rede social. Porra, cara. Isso só tá afastando a gente, cara. Nós pessoas só estamos ficando mais distante por conta disso. Não compensa, cara. Para de acompanhar política. Tanto faz, cara. Porra. Se o Lula ganhar e você tiver ficado estudando, em vez de acompanhar política, você estudou. E o Lula ganhou. Ah, você não queria que ele ganhasse. Tua vida vai estar melhor do que estaria. Porque, cara, o lado oposto seria o quê? Você teria acompanhado, não teria estudado nada, tua vida seria pior. Vamos supor que, o Bolsonaro ganha e não queria que ele tivesse ganhado. Mas eu não acompanhei e fiquei estudando. A minha vida vai estar melhor. Cara, que incrível, cara. Vai aprender outro idioma. Entra aqui no nosso curso de gramática gratuito aqui na descrição, no Telegram. Cara, sai da rede social. Sai, de verdade, cara. Dica de amigo, sai. Informações por dia. E esse ponto Mas termina esse vídeo primeiro. ele é até um pouco delicado. Quando você consome demais, mas aplica de menos, você cria meio que uma ilusão de progresso. Você sente que está evoluindo, mas na realidade você está só se distraindo. Eu vou dar algum exemplo. Talvez você é uma nutricionista e você quer fazer mais conteúdos ali para o seu Instagram. E aí você diz que você precisa passar consumindo conteúdos de outras Pô, essa desculpa é clássica. Eu não consumo conteúdo de ninguém hoje em dia. outros nutricionistas, para você se embasar, para você se inspirar. Só que aí você consome conteúdo de outras pessoas o tempo todo, o dia todo, e não faz um post sequer. Por isso que eu te digo, informação sem ação. Acontece Então, demais. sabe o que vai acontecer? Saturar o seu córtex pré-frontal. E o resultado disso, em outras palavras, cansaço mental, paralisia e procrastinação. Quem já sentiu isso? Porque eu já senti e muito. E hoje eu faço duas simples perguntas antes de consumir algum conteúdo. E que, ao meu ver, seria maravilhoso se você fizesse essas duas perguntas também. A primeira pergunta é: por que eu estou assistindo isso? A segunda é: o que eu vou fazer com Por que eu tô assistindo isso? Porque eu tô fazendo react, cara. Pra postar no meu canal. Pois é. isso? E a oitava Senão, eu não vou negar. Eu não estaria assistindo. Provavelmente. Não desmerecendo ela. Tá? Eu quero deixar bem claro, porque às vezes o pessoal deve achar que, que cara soberbo, vai ficar arrumando treta com a pessoa. Não. Tem que desmerecer ela. coisa foi parar de viver num alerta constante. Durante muito tempo eu achava que viver nesse modo alerta era ser uma pessoa responsável. Só que hoje eu sei, isso é viver em sobrevivência. E aí vem a grande questão, sabe? Quanto mais em alerta nós ficamos, mais nós alimentamos um estresse crônico que vai roubar o nosso futuro. Tem vezes que Esse estresse é complicado de a trabalhar. gente enxerga mesmo os nossos problemas como monstros. E aí a gente Desculpa a vez ou outra tá puxando o celular, é porque eu tô resolvendo um problema da empresa aqui, tá? Mil perdões. sempre se sente inseguro e ativa o sistema límbico e, consequentemente, o nosso córtex pré-frontal sai de cena e tudo isso acontece. Então, respira, pausa um pouco, toma uma água Respire e não pira. e volta ao trabalho. E a nona coisa foi parar de dizer sim automaticamente. E eu tô falando isso porque cada sim que você dá sem presença, sem intenção, isso te gera meio que uma dívida neurológica. E por que dívida neurológica, Clara? Porque o nosso cérebro ele vai entendendo que excesso de demandas também é uma ameaça. Então é importante que a gente crie meio que esse espaço de tempo entre o estímulo e a resposta. Pausar e ver se faz sentido para você, se faz sentido para esse momento de vida que você tá vivendo. E dizer não, por muitas vezes, é liberdade. E a 10ª coisa que eu parei de fazer foi parar de me cobrar como se eu fosse uma máquina. É claro que eu devo Eu sou uma máquina. ressaltar, eu não sou perfeita, né? Então tem dias que eu acabo me cobrando mesmo. Mas eu posso dizer assim, com o coração cheio de gratidão, que eu já melhorei demais. E foi quando eu percebi que o nosso cérebro ele não foi feito para performance constante. O nosso cérebro ele funciona em ciclos e a cobrança excessiva
ela ativa o medo. E o medo, adivinha só, ele bloqueia o aprendizado. Então, o que fazer se você é esse tipo de pessoa que se cobra além da conta? É alternar o esforço com a recuperação. Em outras palavras, é descansar. E descansar não é desistir não, viu? Descansar a gente poderia falar que é uma estratégia biológica. E a 11ª coisa foi parar de ignorar emoções. Eu gosto de pensar que emoção não expressa, não falada, não mostrada, ela normalmente gera um sintoma. O nosso corpo, ele fala, né? E ele fala mais ainda quando a nossa mente cala. Então, quando você ignora algo que você está sentindo, você está só acumulando aquele problema dentro de você. O ideal é que a gente consiga sentir aquilo que a gente está sentindo sem tanto julgamento, mas que a gente expresse talvez a nossa insatisfação para o outro ou algo do tipo, mas que você consiga expressar e não guardar para si. E a 12ª coisa foi parar de buscar, essa é importantíssima, tá? Presta atenção que essa é importantíssima. Foi parar de buscar a motivação. Eu gosto muito de falar sobre Cara, isso aí não compensa. Vou fazer quando já é motivado. Cara, só faz, tá? É a vida, cara. Você é adulto já, você já é velho. Poxa, só vou pra academia quando já é motivado. Não, cara, só vai, sabe? Hoje em dia eu só vou pra academia, cara. Só vou. Eu acordo de manhã e já só leio. Já é uma... Tá tão internalizado em mim, eu sei que eu preciso fazer, eu vou fazer, cara. Eu sento ali e, putz, não tem como fugir, sabe? Não tem como fugir. Se eu sei que se amanhã, se eu não fizer isso hoje, amanhã eu vou me sentir horrível. Horrível. motivação, sobre força de vontade, sobre hábitos aqui no canal. E eu comecei a falar mais sobre motivação aqui no canal justamente quando eu entendi isso. A motivação, ela não é o ponto de partida. A motivação, ela é a consequência. E por que eu tô falando isso? Porque o nosso cérebro, ele se motiva quando ele vê o progresso. Então, a minha Cara, isso é verdade demais. sugestão é que você faça uma ação pequena. Uma ação que dá para você colocar ali na sua rotina. E aí você vai praticar a consistência. É isso que você vai focar. E depois essa consistência, ela vai gerar a sua nova identidade. E com essa nova identidade, o seu Tem aquela frase, né, que você é os seus hábitos, são os seus hábitos. Ficou confuso. o cérebro, ele vai perceber, até porque ele é bem inteligente, tá? Ele vai Tem uns que não, tá? Tem uns que não. Tem uns que são bem burrinhos, tá? Mentira. Teu cérebro é inteligente, você que é burro. perceber essa nova identidade e aí sim ele vai te dar motivação para você continuar. Então o que eu tento sempre fazer é agir primeiro e depois eu sei que a motivação vem. Isso você pode colocar para tudo na sua vida. Isso é verdade. Só comece. Vou começar segunda. Não, comece hoje. Comece agora. Poxa, eu queria fazer exercício, mas eu vou ter que... Não, vai pro chão fazer flexão agora. Isso, cara, isso muda a tua vida, tá? Alimentação saudável, exercício físico, procurar um novo emprego e por aí vai. E a 13ª coisa, eu parei de acreditar que mudar é algo drástico. Eu tô falando isso porque o nosso cérebro, ele muda por repetição e não por intensidade. Então, pequenos sinais diários que você dá para o seu cérebro vão meio que reprogramando quem você vai ser. Lembra que a gente falou agora há pouco sobre gerar a identidade? É isso. Se você souber fazer essa transição de forma correta, a mudança ela nem vai doer, sabia? E eu tô até pensando agora em fazer um vídeo sobre micro hábitos. Aqueles hábitos tão ridiculamente fáceis, mas que mudam a nossa Escovar o dente. vida ao longo Passar do desodorante. tempo. Se vocês quiserem um vídeo sobre micro hábitos, comentem aqui embaixo. Que aí, se muita gente quiser, eu resolvo fazer pra vocês, tá? Detalhe, eu vou deixar alguns artigos aqui embaixo. Muita gente quer, Clara. Faça. Pra você que gosta desse assunto de neurociência, porque, sinceramente, eu amo. Pra quem ficou até o final comigo, eu decidi trazer um presente pra vocês. Eu fiquei. Um PDF gratuito sobre isso que a gente tá falando. Como a Bom, gente vamos dar uma olhada nos comentários? Eu adoro ler comentários aqui no canal, vocês sabem. Vamos dar uma olhadinha aqui. Quando tudo é estímulo, nada vira sabedoria. Comentário do conselho de amiga. Meu caso, eu venci o marketing. Só compro o que realmente necessito. Cara, marketing nunca funcionou comigo. Isso é um problema, porque eu preciso fazer marketing aqui no canal, né? Eu preciso saber vender meus produtos. Mas eu nunca caí. Então eu não sei o que faz as pessoas caírem, porque, cara, eu simplesmente não compro. É isso. Eu não sei se eu preciso, eu não compro. E, isso é bom, mas... E agora que eu não quero vender pra vocês algum produto, por exemplo, a consultoria de treino de dieta, que tá aqui na descrição, como é que eu faço? Não sei. Eu estava assistindo esse vídeo enquanto caminhava.
até chegar na parte 1 e 12. Vi que eu continuo ligado e desliguei o vídeo. Caminhei em silêncio, tive mais clareza, tive um dia mais produtivo e ao final voltei a este vídeo para assistir com calma e absorver cada pedacinho. Que preciosidade. Cara, vídeo muito bom da Clara, tá? Eu não sou inscrito no canal, me inscrevi, deixei o like. Faça isso aqui também no canal, deixe seu comentário, ó, comente. Ó, aqui, ó, comenta assim, ó. Ótimo vídeo. Pronto. Não doeu, tá? Vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.